Boa noite, o Jornal do Estado começa agora. Depois dos alagamentos registrados em vários bairros de Maceió, um mutirão de limpeza percorre as áreas mais atingidas na cidade. Desde que as chuvas começaram a diminuir em Maceió, começou o trabalho de limpeza. Recolhendo aí os móveis que foram prejudicados em decorrência dos alagamentos nas residências, né? E colocados para fora, assim como resíduo que é descartado de forma irregular. Diariamente, dezenas de caminhões como esse chegam nesse terreno, no bairro Cambona. Daqui, eles seguem para o aterro. Até o momento, já foram recolhidas 420 toneladas de resíduos sólidos nos bairros afetados pelas chuvas aqui na capital Maceió. Já são mais de 10 dias de força-tarefa pós-chuva para limpar tudo que ficou para trás. Ainda tem muita limpeza pela frente e o trabalho de recolhimento dos resíduos sólidos deve continuar nos próximos dias. Um trabalho contínuo, né? Ainda tem muitos resíduos ainda espalhados nesses vários bairros que sofreram com alagamento e aos poucos a gente está fazendo esse serviço, mas não tem prazo para acabar. E hoje, dia 13 de julho, é comemorado o Dia do Rock aqui no Brasil. E para celebrar esse estilo musical, um shopping da capital está promovendo a Semana do Rock. Não tem como ficar parado. Para muita gente, o rock é mais que um tipo de música. É um estilo de vida, não importa a idade. Tenho 5.8 turbinada e blindada, é o que eu digo a meus filhos e meus netos. E curti bastante. Esta banda é muito boa. Minha época, são anos bem vividos, maravilhosos. Não tem como se alegrar numa coisa dessa. Lembrando vários momentos marcantes, né, da nossa vida e, como eu disse, tentando passar o que é bom para eles, né? Tem tão pouco hoje em dia, mas a gente vai tentando. Né, papai? Diga, rock and roll! Em comemoração ao Dia do Rock, uma semana inteira com palestras, shows e workshops está sendo celebrada neste shopping da capital. A gente está na nossa terceira edição da Semana Mundial do Rock e o Parque Shop está com a gente desde o princípio, abraçou nosso projeto, que a gente visa também trazer a família, como vocês podem ver aqui, a família, criança, adolescente. O rock, a gente fala que é muito mais que a música, é um estilo de vida. As atividades da Semana do Rock vão até sábado, dia 15 de julho. Agora vamos de dica, porque falou em educação financeira, é com a Nacional G3. Olha só esse recado. Olá, meu nome é Helder Machado, eu estou aqui para parabenizar a Nacional G3 pelo brilhante trabalho que eles fizeram aí mediante o contrato que eu fiz com eles. Tá? Eu tive o meu problema resolvido, uma economia de 50% sobre o valor do meu veículo, então por isso é que eu recomendo a Nacional G3. É uma empresa sólida e garantida, tá bom? Está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, parcelas em atraso, cartão de crédito estourado? A Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para 0800 888 3211. Não é revisional. Educação financeira é com a Nacional G3. E com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023, parlamentares estão preocupados com a possibilidade de cortes na educação pelo governo federal. Assunto para Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Boa noite, Fernanda.
Oi, Marcelo, boa noite a você, boa noite a todos. Desde ontem, a movimentação é muito intensa aqui na Câmara dos Deputados por causa da votação de projetos importantes, entre eles a PEC dos benefícios, que amplia o pagamento do Auxílio Brasil, do Auxílio Gás e cria o voucher para caminhoneiros e taxistas no valor de R$1.000. E por causa dessa votação, que já teve início desde ontem em primeiro e hoje em segundo turno, os parlamentares estiveram em massa, cerca de 470 parlamentares estiveram aqui para votar essa PEC e que começa a valer a partir do dia 1º de agosto e vai até o dia 31 de dezembro. Também aconteceu ontem a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, que prevê um déficit de 65,9 bilhões de reais e fixa o salário mínimo em R$1.294. Um dos pontos de debate dos parlamentares era a possibilidade de cortes na educação por parte do governo federal, mas os deputados federais se reuniram e conseguiram tratar sobre esse assunto e impedir que houvessem esses cortes. Quem falou sobre esse debate em relação à educação foi o deputado alagoano Paulão, do Partido dos Trabalhadores. Através de um destaque, a gente conseguiu ganhar do governo por 10 votos e garantir que a ciência e tecnologia não fosse penalizada, sob pena de você colocar as pesquisas, os contratos, os convênios, tanto do ponto de vista nacional como internacional, a oportunidade de novos cientistas, ou seja, a ciência que está em jogo. Isso foi uma vitória fundamental, mas essa luta tem que continuar. A educação é uma das principais políticas públicas no Brasil e ela não pode ser tratada com desrespeito como está fazendo o governo do presidente Bolsonaro. Com essa vitória que impede, de certa forma, os cortes em relação à educação, o trabalho principalmente nas universidades federais, institutos federais, deixa de ser prejudicado e professores, reitores e alunos poderão receber investimentos que já estavam previstos no orçamento a partir da LDO 2023. Depois do recesso parlamentar, os parlamentares começam a trabalhar em volta da lei orçamentária anual, que deve ser analisada em meados de novembro desse ano. Volto com você, Marcelo. Muito obrigado pelas informações, Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Presta atenção nessa dica, porque a Sorridentes tem um recado para você. Eu sempre tive os dentes bem tortos, Sempre fui bem tortinho desde criança. Tava sempre de cabeça baixa, mão no rosto, evitando o contato com as pessoas. Aí eu vim pra Sorridentes. Conheci o pessoal, eles foram super bacanas. Semana passada chegou o meu alinhador invisível. E eu estou extremamente ansiosa para usar, porque se eu já estou apaixonada pelo meu sorriso agora, imagine depois que eu fizer o tratamento com ele. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. É isso aí, e eu tô com a Sorridentes. A cada dia mais pessoas encontram na Sorridentes um novo motivo para sorrir. São mais de 500 clínicas com tudo para cuidar do seu sorriso. Ortodontia, implantes, clínica, estética, exames. Na Sorridentes, tudo é de primeira, equipe qualificada, materiais certificados e tecnologia de ponta. Já são mais de 6 milhões de sorrisos transformados e o próximo pode ser o seu. É só agendar uma avaliação no site ou telefone que estão aí na sua tela. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. No próximo bloco, eleições 2022. Nossa entrevistada de hoje é a pré-candidata ao governo de Alagoas, Mônica Carvalho, do Partido Solidariedade. O Jornal do Estado volta em instantes. Jornal do Estado de volta. O assunto agora é eleições 2022. E dando sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado, a nossa convidada de hoje é a socióloga Mônica Carvalho. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Estado. Boa noite a todos, a todas e todes que assistem à TV Ponta Verde. E antes de começar o nosso bate-papo, vamos exibir as recomendações definidas pelo Departamento Jurídico da TV Ponta Verde. Os pré-candidatos convidados para esta entrevista não podem pedir votos nem usar expressões que tenham esta interpretação e que configurem propaganda eleitoral antecipada. 2. Trata-se de uma entrevista com perguntas e respostas. 3. Os pré-candidatos podem expor plataformas e projetos políticos. 4. Os pré-candidatos podem tecer críticas à atual gestão, desde que não sejam de caráter pejorativo nem discriminatório. 5.
Caso haja descumprimento das normas de propaganda eleitoral antecipada, os pré-candidatos podem ser penalizados pela Justiça Eleitoral sob pagamento de multa no valor de R$25 mil. Alguma dúvida, Mônica? Não, tudo tranquilo. Então vamos começar a nossa entrevista falando sobre os estragos provocados pelas chuvas aqui no estado. Como a senhora, caso eleita, pretende lidar com essa situação no caso de novas enchentes? Bom, a primeira coisa é que uma nova gestão inicia ainda com os danos desse evento, né? E aí é tratar diretamente da questão das vítimas das enchentes, tendo como vítimas não só as pessoas envolvidas, mas todo o território e toda a economia dos municípios que foram envolvidos. A gente pode observar que nós temos uma sequência de 3 enchentes, né? No início dos anos 2000 houve uma grande enchente, agora em 2010 e agora em 2022. É um evento que ele sequencia assim, de 10 em 10 anos. Pode ser uma próxima, num momento bem próximo, pode. É um estudo, necessário ser feito um estudo, ou ver se o Estado já não tem esse estudo para que a gente possa implementar de pequenas barragens de contenção, né? A preocupação com a contenção das águas. E uma coisa que eu acho que é importantíssimo a gente pensar é no aproveitamento dos espaços ociosos que o Estado tem, nos prédios que nós temos ociosos, para nesses prédios e nesses espaços construirmos abrigos permanentes para vítimas de novas enchentes, porque elas hão de acontecer, hão de ser vitimadas, caso não se consiga, né, sucesso com a retenção das águas, e a gente não atrapalhe determinados calendários estaduais, como, por exemplo, aulas municipais ou aulas estaduais com essa ocupação emergencial que a gente faz nos prédios públicos. Pegando o gancho ainda da educação, Mônica, o que é que o seu plano de governo, uma vez já elaborado, pensa para atuar nessa área tão sensível para qualquer gestor público? Primeiro de tudo é entender qual o nível de precarização do servidor, né, que o servidor da educação ele vive nesse momento. Uma outra coisa é e aí desenvolver determinados projetos. Por exemplo, eu passei uma época pela Secretaria de Educação e eu vivenciei um plano piloto, um projeto piloto de um trabalho de valorização da vida do servidor, né, da qualidade de vida do servidor da educação. E como é que está esse projeto, né, se a gente pode expandir ele para todo o Estado, para que a gente tenha um raio de ação maior na otimização da qualidade de vida desse servidor, na otimização também dos espaços que nós temos com a educação funcionando e, sobretudo, que oferta, né, de educação e de cultura nós vamos dar nesses espaços, compreendendo as demandas regionais, né, e desenvolvendo algo que eu gostaria bastante que tivesse sucesso, que é um plano paradidático, onde a gente valorize a cultura e a produção alagoana, né? Então, estudar os autores alagoanos, trabalhar com a dramaticidade alagoana, com a dramaturgia alagoana, desculpe-me, enfim, em linhas gerais, seriam essas as questões a propor como plano de governo. Com relação à saúde, Mônica, é um assunto também muito desafiador para os gestores, em termos de estrutura e também em termos de atendimento aos pacientes. O que a senhora pensa a respeito desse tema? Eu sempre penso que a gente precisa entender a parte para poder ter uma composição do todo harmoniosa. Então, buscar os relatórios das últimas conferências de qualquer pasta, né, de qualquer área de atuação, ela é a primeira ação que um gestor deve fazer. Porque ali está o que a comunidade solicita, o que a comunidade entende como prioridade. Mas uma coisa que eu acho fantástico é entender, por exemplo, o que é que o Estado pode, com as 2 universidades que tem e com os seus centros de formação,
levar para as comunidades e para os municípios, né, como ampliação de serviço. Então, por exemplo, a UNEAL e a UNCISAL, elas podem fortalecer ou fomentar um determinado plano de atendimento para o PSF, por exemplo, com seus alunos, né, e professores em projetos de extensão. Nós podemos fortalecer a geração e a criação de novas UPAs para poder desafogar os grandes nós que a gente tem na emergência do Estado. Como é que a gente fica com planos e cargos dos funcionários da saúde, né? Planos de cargos e salários de funcionários da saúde. Eles estão contemplando as categorias, é possível contemplar a categoria como a categoria dos profissionais de saúde se entendem. Então, são questões que a gente intenciona, mas no corpo da viabilidade, a gente só vai poder ver sentando com o corpo técnico no momento adequado. Certo. Agora, com relação à habitação, Mônica, também o que é previsto, o que é que a senhora pensa a respeito e as propostas para essa área? Eu entendo habitação e planejamento urbano. Vejam só, são duas áreas que parecem-me diferentes, mas que, para mim, elas podem andar conjuntamente na intenção de uma forma muito prática, né? Entender que pernas nós vamos ter para, primeiro de tudo, atender a população que está, neste momento, ela aí entraria como prioridade, né, num diálogo entre governo e municípios, que está nesse momento desabrigado e sem condições de retorno à área de origem. Então, seria um plano de habitação, de promoção da habitação, primeiro para essa população vitimada que não é pequena. E depois ver como nós reorganizaríamos algumas áreas que são bastante sensíveis. Porque, para mim, remoção de população de algumas áreas para as outras necessita um estudo, como é que a gente pode chamar, um estudo completo do Estado, com várias pastas, multidisciplinar, era essa palavra que eu estava procurando, né? E, sobretudo, a pasta de direitos humanos, que, para mim, ela tem que ser ativada em primeiro grau dentro do Estado. Certo. Mônica, o nosso tempo está chegando ao fim. Fica o espaço para as suas considerações finais. Eu queria agradecer bastante à TV Ponta Verde, né? Dizer que essa candidatura que o Partido Solidariedade lança agora em 2022 vem atender a uma demanda interna do partido, né? Do corpo feminino do partido, que é aumentar esse diálogo do grupo de mulheres, né, e nos colocarmos, então, como protagonistas nas ações políticas do Estado. Ok, Mônica, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Estado. Muito obrigada. Nós encerramos este ciclo de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Alagoas. Mas a cobertura das eleições 2022 continua aqui na TV Ponta Verde, com reportagens, entrevistas e debates para que você, eleitor, possa tomar sua decisão na hora do voto. O Jornal do Estado fica por aqui. Vem aí o SBT Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã.